Fala pessoal, beleza? Galera, nesta aula entenderemos o que significa a palavra-chave diz. Ela é uma referência ao objeto atual dentro de um método de instância ou dentro de um construtor. Vamos entender isso daqui a pouquinho, ok? Ela pode passar a referência do objeto atual como argumento. Pessoal, vejam aqui que nós temos diz.nome, ou seja, está fazendo a referência ao objeto atual, ponto nome, ao atributo nome desse objeto atual. E aqui, o atributo nome desse objeto atual vai receber a string Kalel Gildo Araújo. Então, pessoal, desta forma aqui, nós estamos referenciando um atributo ou uma variável de instância do objeto atual. Desta forma aqui, nós estamos chamando um construtor da classe desse objeto atual. Galera, aqui nós temos diz passando aí como parâmetro a string Kalel Gildo Araújo. Referenciando uma variável de instância. Diz é usado, pessoal, para referenciar as variáveis de instância do objeto atual, diferenciando eles dos parâmetros de métodos ou de construtores. E é importante dizer que isso acontece em métodos não estáticos. Por exemplo, nós temos uma classe pública. Ela contém como variável de instância, com a visibilidade private, nome do tipo string, ok? E após isso, pessoal, nós temos o setNome, onde nós vamos configurar o atributo de instância nome. Galera, nós precisamos que setNome tenha um parâmetro correspondente ao atributo de instância. No caso aqui, por exemplo, pessoal, nós colocamos nome do tipo string, parâmetro nome do tipo string. Agora, eu quero fazer o seguinte, atributo de instância nome vai receber o valor do parâmetro nome. Bom, pessoal, se não tivesse esse carinha aqui, ficaria meio que estranho. Parâmetro nome recebendo o valor do parâmetro nome. Porém, quando boto diz.nome, eu quero dizer que o atributo ou a variável de instância do objeto atual, nome, vai receber o valor do parâmetro nome. Então, dessa forma, pessoal, nós vamos diferenciar as variáveis de instância dos parâmetros de métodos ou de construtores. Perfeito? Estou aqui referenciando o nome, o atributo nome, para receber o valor do parâmetro nome. E aqui embaixo, pessoal, nós temos getNome, método esse que é utilizado para recuperar um valor de uma variável de instância de um objeto, ok? No caso aqui, está passando referência do objeto atual, ponto, nome, ponto da sua variável de instância. Referenciando um construtor. Diz também pode ser usado, pessoal, para referenciar um construtor dentro de outro. Por exemplo, temos aqui classe, que ela é pública. Nós temos aqui dois atributos ou variáveis de instância, nome e sobrenome, ambos private e ambos do tipo string. Perfeito? Ok. Até aí, tudo bem. E nós temos aqui, pessoal, dois construtores. O primeiro construtor contém apenas um parâmetro, nome do tipo string. Ok? Pessoal, para eu diferenciar a variável de instância nome do parâmetro nome desse construtor, nós temos que utilizar o diz_nome. Ok? Beleza? Então, nós temos diz referenciando o objeto atual, ponto nome, recebendo o valor do parâmetro nome, ok? Como explicado no slide anterior. E aqui abaixo, pessoal, nós temos um outro construtor. No caso, nós temos um construtor sobrecarregado, ok? Para a mesma classe. E esse construtor aqui, o segundo, contém nome do tipo string e sobrenome do tipo string. São parâmetros desse nosso segundo construtor. Pessoal, nesta linha aqui, nós estamos utilizando diz, parêntese, nome. Nesse caso aqui, pessoal, nós não estamos mais referenciando uma variável de instância.
nós estamos utilizando o this para referenciar outro construtor. Nesse caso aqui, referenciando o construtor acima, que contém apenas um parâmetro do tipo string. Veja aqui a diferença, pessoal. Quando eu coloco this ponto alguma coisa, é porque estou referenciando uma variável de instância ou um método de instância. Quando eu coloco this parêntese, então, nesse caso, estou referenciando um construtor, ok? Aqui embaixo, pessoal, já estamos utilizando o this para referenciar uma variável de instância. This ponto, tá vendo aqui? Ponto sobrenome. Então, nós vamos utilizar o this nesse caso para referenciar uma variável de instância. This ponto sobrenome recebendo o valor do parâmetro sobrenome. Vamos praticar um pouquinho. Vamos entender aqui, pessoal, a classe, chamada classe, da constelação 02, parte 02, classes. Galera, a classe pública contém aí dois atributos de instância, nome e sobrenome, ambos do tipo string e private, ok? Ela contém também um atributo de classe ou uma variável de classe, no caso, nome underline classe. Ela é do tipo string, final, ou seja, uma vez que eu jogar um valor para esse atributo, ele não será mais modificado, ok? E como é que eu sei que é um atributo, uma variável de classe? Pelo static, ok? É uma variável estática e é private também. Temos aqui, pessoal, dois construtores. O primeiro com um parâmetro, nome, do tipo string, e o segundo com nome do tipo string e sobrenome do tipo string. Perfeito? No primeiro, nós temos this.nome, ou seja, esse carinha aqui é diferente desse carinha aqui. Porque nesse caso aqui, pessoal, this está referenciando o objeto atual que está sendo criado, ponto, a sua variável de instância nome. E nesse caso aqui, a variável de instância nome vai receber o valor do parâmetro nome. Perfeito? Ok. Abaixo, pessoal, nós temos o segundo construtor, que faz referência ao primeiro construtor. Pessoal, quando nós temos this parênteses, nós estamos referenciando outro construtor, ok? This parêntese nome. Estou passando para o primeiro construtor o valor do nosso parâmetro nome aqui, jogando para cá também, ok? Beleza. E a segunda linha desse construtor, nós temos this.sobrenome, ou seja, estamos referenciando a variável de instância sobrenome do objeto atual que está sendo criado através desse construtor, recebendo aí o valor do parâmetro sobrenome. Então, dessa forma aqui, pessoal, nós vamos diferenciar o que é variável de instância do objeto atual de um parâmetro, de um construtor ou de um método, beleza? Mas aqui abaixo, pessoal, nós temos getNome e setNome. GetNome para recuperar o valor da nossa variável de instância nome. GetNome do tipo string, esse método é público, ok? Retorna o valor da nossa variável de instância this.nome, ou seja, a nossa variável de instância nome do objeto atual. Já o setNome, pessoal, nós vamos utilizar para configurar o valor da nossa variável de instância. setNome, que não retorna nada, ok? Que é um método público, contém aí um parâmetro nome do tipo string. A partir desse ponto aqui, nós temos o parâmetro com o mesmo nome de uma variável de instância. Para diferenciar os dois, eu coloco this.nome recebendo o parâmetro nome, ok? Então, dessa forma aqui, pessoal, o compilador vai saber diferenciar o que é uma variável de instância e o que é um parâmetro. Mais abaixo aqui, pessoal, nós temos o método getNomeClass. Esse método ele retorna string. Esse método
ele é de classe, ele é um método estático. Estão vendo aqui? Público. Pessoal, quando nós utilizamos um método estático, nós não podemos utilizar o diz alguma coisa, ok? Porque um método estático ele faz referência à classe e não às suas instâncias. O diz só é utilizado em métodos não estáticos, perfeito? É importante que vocês tenham isso em mente. O diz não é utilizado em métodos estáticos, ou seja, métodos de classe. O diz é utilizado apenas em construtores e em métodos não estáticos, ou métodos de instância. Eu coloquei aqui, nessa linha, um comentário. Diz.nome, recebendo aí uma string teste. Se eu tirar isso, pessoal, o compilador vai gerar um erro para mim. O diz, seguido aí da variável não estática, ou seja, uma variável de instância, não pode ser referenciada dentro de um contexto estático, ou seja, dentro de um método estático. Beleza, pessoal? Tenham isso em mente. Nós utilizamos o diz apenas em construtores e em métodos de instância, ou métodos não estáticos. Questões. Acerca do uso do diz em Java, analise as seguintes afirmativas. Item 1. O diz é utilizado pelo objeto para acessar uma referência a si próprio, ou seja, ao objeto atual. Perfeito. Item 2. O diz é utilizado em métodos não estáticos, ou métodos de instância. Perfeito. Nós vimos isso no exemplo anterior. Item 3. O diz é aceito em métodos estáticos. Errado. Nós acabamos de ver, pessoal, na prática, que isso não é aceito. O item 3 está errado. Apenas o item 1 e 2 estão corretos. Podemos afirmar corretamente que apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Perfeito? Com base no código abaixo, assinale a opção correta. Pessoal, nós vimos essa classe em uma aula passada, ok? O que nós temos? Classe .2d é uma classe pública que contém a variável de instância x do tipo int, que é private, e y também, int private. Nós temos aqui dois construtores, .2d, que recebe dois parâmetros, x do tipo int e y do tipo int. E, pessoal, nesse ponto aqui, para diferenciar x, que é uma variável de instância do nosso objeto, ok? Do nosso parâmetro x, nós utilizamos o diz.x. Perfeito? Diz.x, variável de instância x, vai receber o valor do nosso parâmetro x. Já aqui embaixo, pessoal, nós fazemos a mesma coisa com y. Nós temos o y, variável de instância, diz.y, que vai receber o valor do nosso parâmetro y com o mesmo nome. Porém, no momento que eu utilizar o diz. Alguma coisa, eu vou já diferenciar. Embaixo aqui, pessoal, nós temos um segundo construtor, .2d, que não contém nenhum parâmetro. Nesse caso aqui, pessoal, o .2d vai chamar o construtor .2d com dois parâmetros, passando aí 0 e 0. Então, o que vai acontecer? Quando eu criar um objeto a partir do .2d sem parâmetros, os valores das variáveis x e y desse objeto recém-criado serão 0, porque está bem aqui. Ok? Lembrando, pessoal, quando eu utilizo diz. Alguma coisa, eu vou referenciar uma variável de instância ou um método não estático, um método de instância. Quando eu utilizo diz parênteses, eu estou referenciando um construtor a partir de outro. Perfeito? Mais abaixo, galera, temos um método distância, que retorna double, e é um método público. Distância, pessoal, terá como parâmetro p do tipo .2d, ou seja, distância vai receber um objeto dessa mesma classe
dessa mesma classe para poder calcular a distância do ponto do objeto atual, que é esse aqui, do objeto que é passado como referência. Perfeito? Então, o que nós temos? Uma variável local, dist_x, que é do tipo double, que vai receber o valor do nosso parâmetro p.x. Pessoal, nesse ponto aqui, eu estou utilizando o nosso parâmetro p, perfeito? Que é um ponto 2D, e eu estou referenciando a variável distância x desse ponto. Então, parâmetro p.x menos x. Pessoal, nesse ponto aqui, nós não precisamos colocar dis.x. Por quê? Porque o compilador sabe como diferenciar p.x da variável de distância x do objeto atual. Então, galera, nesse lado aqui, nós temos o x do nosso parâmetro p, menos o valor da variável de distância x do objeto atual. Aqui embaixo a mesma coisa. Dist_y, que é double, vai receber o valor do p.y, ou seja, o valor da variável de distância do objeto p, que vai ser passado como parâmetro, menos o valor da variável de distância do objeto atual, y. E nós vamos retornar a raiz quadrada de dist_x vezes dist_x mais dist_y vezes dist_y. Ok? A referida classe define um método público, ok, para calcular a distância entre o ponto sobre o qual o método é invocado e outro ponto, especificado como argumento p, ok? De modo que não é preciso usar a palavra-chave dis antes dos atributos da coordenada do objeto. Pessoal, só voltando aqui. Galera, nós temos o parâmetro p do tipo .2D. A partir do p, nós podemos acessar a variável de distância desse objeto, p.x. E nós vamos diminuir do valor da variável de distância do objeto atual, que no caso aqui seria x. Pessoal, como eu expliquei para vocês, não é necessário nesse caso aqui o uso do dis.x, porque o compilador sabe que quando eu fiz p.x, já estou utilizando uma forma de diferenciar da variável de distância x que está aí no segundo operando, ok? Da mesma forma acontece aqui, p.y menos a variável de distância y do objeto atual. Vejam aqui que nós temos como diferenciar quem é x ou y do p, do nosso parâmetro p, e x e y do objeto atual. E nesse ponto aqui, pessoal, não é necessário o uso do dis ponto alguma coisa. E é isso que a questão está dizendo. Lendo novamente, a referida classe define um método público para calcular a distância entre o ponto sobre o qual o método é invocado e outro ponto, especificado como argumento p, de modo que não é preciso usar a palavra-chave dis antes dos atributos da coordenada do objeto atual. Perfeito, pessoal?